Bom, pessoal, nós já finalizamos agora o nosso PET 1, PET 2 e o PET 3 de ciências. Nós recebemos agora e vamos iniciar o nosso PET 4. Então essa semana agora, que se iniciou ontem, segunda-feira, né, e se estende aí até sexta, vai ser uma época de adaptação ao novo PET, de olhar as referências, ver o que condiz ou não condiz com a realidade dos alunos, tentar elaborar um jeito de trabalhar, né? Familiarizar com o texto, com o conteúdo abordado, ver uma melhor forma de estar passando conhecimento para os alunos e estar vendo uma melhor forma mesmo de transmissão de conhecimento. Então, eu vou abrir agora, ainda não vi como que seria o nosso PET do 8º ano, tá? O nosso PET 4 do ensino fundamental do 8º ano. Vou abrir ele aqui agora no computador e vou dar uma olhada na disciplina que eu leciono, né? Que é ciências. Vamos lá, então, plano de estudo doutorado 8º ano, volume 4. Vou ver aqui onde que está, qual página que está ciências, ó, se inicia na página 30. E tem algumas coisas que nós vamos trabalhar. Então aqui, ó, na semana 1 está proposto trabalhar o sistema endócrino humano. Semana 1 e semana 2, na verdade, sistema endócrino. Na semana 1 e semana 2. Na semana 3, sistema Sol, Terra e Lua. E na semana 4, o clima e o tempo. Então esse aqui vai ser bem diversificado, né? A gente vai ver bastante coisa. No PET 3 nós vimos sobre sistema cardiovascular, sistema circulatório, sistema excretor, o sistema urinário. Então nós vimos sistema, agora nós vamos ver o sistema endócrino. Então já é mais relacionado com o pessoal na adolescência, tá? Depois nós vamos ver aí, ó, semana 3, Sol, Terra e Lua e finalizando com clima e tempo. Vamos ver o que se pede lá na página 30, deixa eu ir lá, para a gente ver mais ou menos o contexto do que está falando aqui. 30. Isso aqui, ó. Plano de estudo doutorado, componente curricular ciências, ano da escolaridade 8º ano. Unidade temática vida e evolução, assim como era no PET 1 até o PET 3. Então segue sendo vida e evolução. Objetivos do conhecimento, o sistema endócrino humano. Habilidades, identificar o sistema endócrino como regulador das atividades do nosso organismo. Conteúdos relacionados ao sistema do corpo humano. Ao final dessa aula, o estudante será capaz de compreender a funcionalidade do sistema endócrino. Então, interessante, ó, aqui vai falar sobre o que é o sistema endócrino, primeira semana. Vai ter alguns desenhos aqui, algumas explicações, ó, hipotálamo, glândula pineal, hipófise, tireoide, timo, suprarrenais, pâncreas, ovários, testículos. Então, aqui a gente vai dar uma introdução, deixa eu ver se ele fala a respeito de cada uma. Tipo de glândula, ó, endócrina, exócrina. Ele fala. E é bem tranquilo, ó. É só a página 31, tá? Lembrando que ciências do 8º ano agora, o sistema endócrino, na primeira semana ela inicia na página 30. Então, a página 31 é bem com alguns conceitos falando, né? Então, vamos ver aqui. O sistema endócrino é complexo e constituído por glândulas endócrinas, estruturas. Deixa eu ver se fala sobre cada uma. A produção de hormônio pelas glândulas endócrinas é controlada pelo sistema nervoso, em conjunto do sistema nervoso, tá? Então, assim, ele não entrou a fundo em cada uma específico, pelo menos na primeira semana. Falou mais de um contexto geral sobre o sistema endócrino e realçou aqui com uma figura, tá? Uma imagem aqui de um manequim aqui contendo algumas estruturas, tá? Algumas glândulas. E depois ele explica os tipos de glândula. Ele fala da glândula endócrina, ó, lançam suas secreções
os hormônios no sangue, onde são transportados até o local da ação. E dá alguns exemplos, que é a hipófise, suprarrenais, tireoide e o paratireoide. E já fala também das exócrinas. Lembrando que exo, externa, endo, dentro, tá? Apresenta ductos para que sua secreção seja lançada em cavidades ou nas superfícies do corpo. Exemplo, sudoríparas, produz o suor, sebáceas e lacrimais, né? Produzem as lágrimas. E ainda fala sobre anfícrinas ou mistas, que apresentam parte endócrina e parte exócrina. Quer dizer que produz hormônios e a outras secreções. Aí cita exemplos, né? Pâncreas, ovários e testículos. Beleza. Aí ele dá aqui um Saiba Mais, né? Um canal de YouTube que você pode aprofundar o conhecimento. Ok. Aí as explicações finais da semana 1 inicia a semana 2. Né? Aí tem os exercícios da semana 1, né? São 4 exercícios e tem algumas referências. São 3 referências ali, ó, no final. Que é sistema respiratório urinário e endócrino humano, anatomia humana e sistema endócrino. Então são os títulos das 3 referências que o nosso PET 4 ele dá na semana 1. Na semana 2 ele deve aprofundar um pouquinho mais sobre o que é o sistema endócrino. Então, continua com vida e evolução, sistema endócrino humano, habilidades, relacionar os hormônios e suas funções, assim como as consequências para o organismo em caso de alteração. Então, agora aqui ele já vem falar sobre alteração no sistema endócrino, alterações talvez hormonais, né? O que pode apresentar como um problema no corpo humano, né? Então, que ao final dessa aula, o estudante será capaz de compreender a funcionalidade do sistema endócrino, compreender a ação dos hormônios produzidos no sistema endócrino para o organismo. Então, aí aqui ele já fala um pouquinho mais, ó. Já fala do hipotálamo, da neurohipófise, glândula pineal, né? Fala o que ela produz, a hipófise. Aí fala sobre o hormônio folículo estimulante, o FSH, hormônio neutralizante, o LH, hormônio estimulador do tireoide, TSH. Então, aqui ele já aprofunda um pouco mais o conhecimento. Então, beleza. Então, aqui ele já fala o que esses hormônios fazem no corpo humano. Fala, legal, aqui, fala sobre a tireoide, sobre a paratireoide, fala sobre as suprarrenais, pâncreas, ovários, testículos. Então aqui ele já vem mais aprofundado. Então, semana 1 é mais um conhecimento geral. Semana 2 já entra mais a fundo no sistema endócrino e sempre, tá? Os PET nosso ele é bem completo porque ao final ele dá um saiba mais. Então ele indica alguns canais que podem ter acesso e que vocês podem estar vendo, estar avaliando também aí questão do conhecimento. E algumas atividades para ver o que cada aluno aprendeu. Então, algumas atividades relacionadas ao que já foi descritos e tem 5 canais aqui para referência. Então vocês podem também assistir os canais e tirarem as dúvidas antes de estar fazendo os exercícios. Ok? Aí finaliza o sistema endócrino. Na semana 3 do nosso PET 4, já passa para a unidade temática Terra e Universo. Né? Objetivo do conhecimento: sistema Sol, Terra e Lua. Quais são as habilidades? Justificar por meio de construção de modelo da observação da Lua no céu, a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre o Sol, Terra e Lua. Outra habilidade: representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo da rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano, com a utilização de modelos tridimensionais. Eu também dou aula de física para o 2º ano. Nós vimos, segundo ano do ensino médio, né? Nós vimos aí assunto bem relacionado com isso. Focava mais em refração da luz, em sombras,
tá? Então a gente viu bastante eclipse. Então a gente dá para ter uma ligação em física do ensino médio com ciências no ensino fundamental. Então é bom a gente ter uma base boa para futuramente aí servir para a gente. Então ao final dessa aula, o que o estudante vai ser capaz? Diferenciar as fases da Lua, diferenciar os movimentos de rotação e translação, compreender a diferença entre solstício e equinócio. Nossa, esses nomes é complicado. Entender os efeitos da influência da Lua e do Sol nas marés, né? Então a gente sabe aí que eles têm forte influência e tem que saber o motivo. Então aqui vem falando. Então inicia aqui falando sobre a Terra, rotação da Terra, translação, tal, movimento, fala como que onde o Sol, a Lua está aí num contexto espacial, fala sobre a Lua, as fases da Lua, Lua nova, crescente, quarto minguante, Lua cheia, então tem todas essas fases. Por que nós enxergamos a Lua por completo em algumas fases da Lua, outras na Lua nova, por exemplo, nós não enxergamos ela, ou no quarto minguante, quarto crescente, a gente não enxerga. Então tem aí toda uma estrutura que é falado aqui e sim, um contexto bem rápido, bem tranquilo, apenas 2 linhas aí de conceitos, bem tranquilo. E tem o Saiba Mais, né? Também você pode recorrer ao Saiba Mais e entender um pouco mais sobre o assunto. Algumas atividades, falando sobre as fases da Lua, translação, rotação, fenômeno das marés, algumas de marcar, tá? Algumas questões abertas, outras fechadas. E ao final tem bastante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sites que vocês podem recorrer aí como referência. E semana 4, ainda Terra, Universo, Sistema Sol, Terra e Lua, habilidade de relacionar climas regionais aos padrões da circulação atmosférica e oceânica e o aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra. Então nós temos aí o planeta Terra, nós sabemos que em determinadas áreas do globo existe temperatura diferente, existe habitats diferentes, existe animais diferentes, existe todo um contexto diferente de localidade para localidade. Então deve entrar aí falando a respeito, né? Clima e o tempo, porque assim, nós somos adaptados àquela região onde nós vivemos. Nós, um animal adaptado a um clima, sei lá, ártico e vier aqui para um clima temperado, ele possa ser que ele se adapte com o passar do tempo, mas assim, ele tem um choque de realidade totalmente diferente, né? Mesma coisa, um animal do deserto ir para um lugar gelado, tá? Então, assim, existe bastante adaptação ao animal àquele meio que ele está. Então, se mudar o meio do animal, ou até uma adaptação, tá? Que é processo lento, demorado. Correntes oceânicas, massas de ar, latitude, altitude, fala sobre a vegetação, é muito importante. E aí se fala vegetação animal também, ele segue mais ou menos o mesmo raciocínio, né? A vegetação ela vai ser adaptada àquele meio. O animal ele é móvel, né? Ele se locomove, ele consegue buscar um ambiente melhor. A vegetação, né? Então ela não consegue, ela é fixa aquele local. Então ela depende de quê? Ela depende que sua semente seja lançada para longe, ela depende de estruturas, tipo nós temos sementes aladas, por exemplo, que cai aqui e o vento consegue levar. Nós temos também árvores que se adaptam a uma semente, tipo, produz o fruto, né, dentro da semente, o animal ele come esse fruto com a semente, vai para longe, o animal é móvel, assim como eu falei, né? Ele se locomove. E lá ele defeca e pode ter um solo fértil naquele local e a árvore depende disso para que ela saia daquela região onde ela está e vai para outra, né? Ela não consegue fazer esse processo de aqui não está bom, eu vou para lá, né? Ela não consegue. Se o local está bom, ótimo, senão ela vem a morrer, né? E ela tem aí que se adaptar a buscar um jeito de se locomover através de animais móveis.
saiba mais e algumas atividades, né? E ao final das atividades temos mais algumas referências que vocês podem também acessar e melhorar aí o conhecimento. Bom, então assim, eu vou ler, tá? Eu vou ler o contexto aí, vou ler tudo certinho, vou analisar, ver se não tem alguma coisa equivocada, porque assim, foi um contexto mais geral, tá bom? Então é isso, assim, essa semana nós temos para trabalhar o PET 4, semana que vem nós já entramos com conteúdos para os alunos. Então vamos adaptar aí, procurar uma melhor forma de estar passando esse conteúdo para os alunos. Então é isso, pessoal. Análise do PET 4 feita. Quero falar para vocês que eu posto as correções e atividades no meu canal. Então, Wesley Carvalho, tá? O canal aí do YouTube. Vocês seguem lá que vai ter todas as explicações.